Esse é o canal Aprendendo Geral. Estou aqui para um vídeo do programa Ganhe o Mundo, vídeos que eu postarei nos domingos, tá certo? Eu vi que vocês gostaram bastante dos vídeos, já tem alguns vídeos antigos, mas eu vou reforçar agora de maneira mais detalhada, em que uma aula será para conteúdo e outra aula para resolução de problemas. Uma aula para conteúdo e outra para resolução de problemas, porque eu vi que é algo que sempre cai no PGM, já está até no edital que estou vendo aqui, resolução de problemas com questões diárias, resolução de problemas com as 4 operações e potenciação. Então uma aula vai ser para me explicar o conteúdo e a outra aula para a resolução de exercícios, para que as aulas não fiquem extensas, tá certo? Então uma aula você vai prestar atenção no assunto, vai anotar as fórmulas, vai ver como é que se calcula, e na outra aula, exercícios, onde eu vou explicar para vocês como é que são os exercícios, para que vocês se deem bem na prova, tá certo? Então vou começar aqui com vocês com os triângulos. Eu vou mostrar basicamente para vocês os triângulos, os quadriláteros, e em algum momento eu vou chegar nas circunferências com vocês. Em relação aos triângulos, eu vou usar aqui o apagador até para tentar fazer o mais certo e correto possível aqui os triângulos para vocês. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Isso é para qualquer triângulo, um triângulo comum. Mas nós temos as definições de triângulos. Um deles é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero ele possui os 3 lados iguais e 3 ângulos de 60 graus com os 3 lados iguais. A área desse triângulo equilátero é L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Outro é o triângulo retângulo. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Ele vai seguir a mesma base desse aqui, que é base vezes a altura dividido por 2. Onde aqui eu tenho uma altura, aqui eu tenho uma base, mais o triângulo equilátero eu chamo isso aqui de B, eu chamo isso de C, eu chamo isso de A. A é a minha hipotenusa e B e C são os meus catetos, sejam eles, a depender do ângulo, adjacente ou oposto, mas isso não vem em questão. Eu venho aqui, eu tenho um lado B, um lado C e um lado A. A minha hipotenusa eu tenho B e C que são os catetos. O ângulo A é o que fica o quê? Oposto ao ângulo 90 graus. Oposto a 90 graus. Então o que é que eu vou fazer? B vezes C. B vezes C são os meus catetos, que são, a depender se eu girar para cá ou girar para cá, vão ser minha base vezes a minha altura dividido por 2, que é a mesma coisa que B vezes C dividido por 2. Produto dos catetos dividido por 2. Até aqui, tudo muito bem, tudo muito suave. E agora eu vou para os quadriláteros. Os quadriláteros são divididos em paralelogramos. O que são os paralelogramos? Paralelogramos são quadriláteros que possuem o quê? 2 pares de retas paralelas. Como assim? Eu tenho uma reta aqui, ó, que eu sigo aqui, e eu tenho essa que segue aqui. Eu vou chamar esse lado aqui, que é deriva de uma reta R, e essa de uma reta S. O que acontece? Elas são paralelas, elas não se tocam. Então eu tenho um par delas que não se toca. E eu tenho essa daqui, ó, uma reta T e uma reta Q. Essas duas retas elas não vêm ao infinito e elas não vão se tocar, elas são retas paralelas. Então são figuras que eu chamo o quê? De paralelogramos. Como é que eu calcular esses paralelogramos? Base vezes a altura. Essa é a minha área dos meus quadriláteros aqui, no caso dos paralelogramos. Os paralelogramos eles têm como
Como é que eu posso explicar? Desses paralelogramas existem outras figuras. Como assim? Eu tenho um quadrado. O quadrado é um paralelogramo, porque ele tem pares e retas paralelas. O paralelogramo também tem um retângulo é um paralelogramo, um losango é um paralelogramo. E eu tenho um paralelogramo aqui. O que é a minha altura? A minha altura não é isso daqui, certo? Porque isso aqui está inclinado. A minha altura tem que ser aqui, ó, retinho, ó. Tem que estar em pé, certo? Então eu tenho a minha altura aqui e eu tenho a minha base aqui. Como eu falei, temos algumas figuras em relação aos paralelogramos. Nós temos o losango. O losango possui 4 lados iguais e a sua área é calculada com as suas diagonais. Eu tenho um diagonal menor e eu sempre tenho um diagonal maior. Ou eu posso ter diagonais iguais. Mas é só no caso do quadrado, que é um caso específico de losango, que eu vou chegar lá na frente. Então eu tenho como área o produto das minhas diagonais. Eu vou chamar de Dzinho, eu vou chamar de Dzão. Então se eu pegar o Dzão vezes o Dzinho e eu dividir por 2, eu chego na área do losango. Eu tenho o quadrado, o retângulo. O retângulo é uma figura que possui 4 ângulos de 90, como já fala o nome. Um ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um retângulo, então tem sempre alguma coisa a ver, assim como triângulo retângulo. Entendeu? Tem um ângulo de 90, aqui tem um ângulo de 90. E nós temos lá na frente, nós que nem não vou nem mostrar, mas eu já vou falar, existe um trapézio retângulo que possui 2 ângulos de 90 graus. Um trapézio com 2 ângulos de 90 é um trapézio retângulo, eu vou demonstrar no instante. Então eu tenho aqui minha altura, eu tenho aqui a minha base, e eu tenho aqui a minha área, que é a área do retângulo, é base vezes a altura, assim como um paralelogramo. Já no caso do quadrado, no caso aqui do quadrado, o que eu tenho aqui no quadrado? Eu tenho 4 lados iguais, mas o losango também tem 4 lados iguais, então se encaixa. Porém, o quadrado ele tem 4 lados iguais. Deixa eu aqui. Ele tem 4 lados iguais, mas ele também tem o quê? 4 ângulos iguais, 4 ângulos de 90 graus. Lembrando que aqui é base vezes altura. Eu tenho a minha base aqui. A base da altura do meu quadrado é um L. Esse lado não é igual a esse, então minha altura é igual à minha base. Então eu tenho que a área do meu quadrado será igual a base vezes altura, que é a mesma coisa que lado vezes lado, L vezes L, que é a mesma coisa que L ao quadrado. Essa é a área do meu quadrado. E eu tenho um trapézio. O trapézio que pode ser assim, que é um trapézio isósceles. Ele tem um trapézio escaleno com 2 lados iguais, e como eu tinha falado, tem um trapézio retângulo. Eu mostro aqui para vocês só por mostrar mesmo, só para conhecimento, que é quando ele possui 2 ângulos de 90. Mas a característica do trapézio é aqui, ó. Se eu esticar essa reta e essa reta aqui, ó, elas vão se cruzar. Se eu esticar essa daqui para essa daqui, elas nunca vão se tocar. Então só tem um par de retas paralelas. Então, por isso que o trapézio não é um paralelogramo. O trapézio tem uma base menor e tem uma base maior. Então a área do meu trapézio é igual a base maior mais base menor vezes uma altura, H, tudo isso dividido por 2. Essa é a área do meu trapézio. Em relação à minha circunferência, eu vou a quem quiser tirar print aí, tire print. Eu vou apagar aqui os triângulos. Apagar aqui no triângulo. Apagar aqui o triângulo retângulo. No caso da minha circunferência, da área da minha circunferência, eu tenho aqui que do centro até a circunferência, eu tenho um raio, não é isso? Se esse raio, eu tenho outro raio aqui, a soma desses raios, que é raio mais raio, é igual ao meu diâmetro, que é de uma ponta a outra da circunferência, passando pelo centro. A área da minha circunferência, a área de C é igual a
2 vezes π vezes o meu raio, ou a área da minha circunferência pode ser o raio, 2 vezes o raio é raio mais raio, que é igual a diâmetro. Diâmetro vezes π. Essa é a área da minha circunferência aqui. Tá certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Nós vamos ter uma próxima aula domingo que vem, ou quem sabe até antes, não sei, mas veremos, com questões envolvendo, probleminhas envolvendo essas áreas de figuras planas, tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula.